Olá a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma web aula da disciplina de Química Analítica 1. Na aula de hoje, nós continuaremos nosso curso falando um pouquinho do módulo 5, que versa sobre a força iônica e a propriedade dos precipitados. Passando então para os nossos slides, nós temos aqui a descrição Nós temos então aqui a descrição do nosso capítulo. E antes, porém, nós vamos falar um pouquinho do que foi passado na última aula. Na última aula, então, nós terminamos o capítulo de equilíbrio de precipitação, onde nós falamos um pouquinho da lei da ação das massas e do princípio do Le Chatelier, para poder definir o efeito do íon comum. Lembrando que o efeito do íon comum promove o deslocamento do equilíbrio devido à presença de um íon comum ao sistema que é consumido segundo o princípio de Le Chatelier, que segue a lei da ação das massas. Na última aula nós também exemplificamos a ação do efeito do íon comum, como ele diminui a solubilidade dos precipitados. Nós fizemos um cálculo envolvendo um sistema na presença do íon comum e na ausência do íon comum, e nós verificamos que a solubilidade desse precipitado caiu assim, vertiginosamente, de 10 a menos 11 para 10 a menos 21. Na aula passada, nós também deixamos aqui como atividade de nível 1 um questionário online sobre a atividade 4.2, onde vocês terão que definir se o princípio de Le Chatelier e o efeito do íon comum são conceitos complementares ou sinônimos e justificar as suas respostas. Foi dada aí algo em torno de uma semana, verifiquem os prazos para não perderem essa atividade. Lembrando que todas as atividades de nível 1 serão contabilizadas como nota de nível 1, juntamente com a frequência no polo. Nós também deixamos aqui, lembramos a vocês que está aberta ainda para realização a entrega da atividade referente ao construindo e fixando conhecimento do módulo 4, com a entrega prevista até às 23 horas e 59 minutos do dia 8 de maio, tá ok? Na última aula nós também disponibilizamos mais uma videoanimação, a videoanimação 3, que fala justamente sobre o efeito do íon comum, que foi disponibilizado na semana 8 e deve ser utilizada como tema gerador de discussão. É um vídeo muito interessante, foi desenvolvido aqui pelo Laboratório de Design Instrucional e com certeza tirará todas as dúvidas ainda remanescentes sobre o conceito do efeito do íon comum. Passando então para a aula de hoje, nós iniciaremos então o módulo 5, que versa sobre a força iônica e a propriedade dos precipitados, e falaremos especificamente do cálculo da força iônica, definição e cálculo da força iônica e das propriedades dos precipitados. Antes de falar como calcular a força iônica, é preciso que nós entendamos o que é força iônica. A posição da maioria dos equilíbrios químicos depende da concentração do eletrólito no meio, e entenda o eletrólito espécies iônicas em solução. Mesmo quando o eletrólito adicionado não contém o íon comum em relação àqueles envolvidos no equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio ele pode ser deslocado devido à presença de um eletrólito no meio, mesmo que esse eletrólito não seja um íon comum. É isso que nós vamos discutir a partir de agora. Como exemplo, nós temos essa reação aqui do H3ASO4 mais 3I-, mais 2H+, formando H3ASO3 mais I- e 3- mais água. Se nós adicionarmos diferentes eletrólitos, como o nitrato de bário, o sulfato de potássio e o perclorato de sódio, nós vamos observar que ocorre um deslocamento do equilíbrio no sentido dos reagentes. O que nós vamos tentar explicar a partir de agora é por que ocorre esse deslocamento, embora muitas dessas espécies não sejam íons comuns ao sistema. O que nós temos de concreto é que diversos estudos extensivos têm revelado que a grandeza do efeito do eletrólito é altamente dependente das cargas participantes do equilíbrio. Como eu disse, eletrólitos são substâncias iônicas em solução. Como eles são íons, eles têm uma carga associada a eles. E estudos empíricos têm demonstrado que a carga desse íon está diretamente relacionada ao deslocamento do equilíbrio.
Por outro lado, quando nós temos apenas espécies neutras presentes, a posição do equilíbrio é essencialmente independente da concentração do eletrólito. Ou seja, quando espécies neutras estão presentes no meu sistema, nós não temos deslocamento do equilíbrio relacionado com a concentração do eletrólito. Em outras palavras, o eletrólito não influencia no deslocamento do equilíbrio. Geralmente, para participantes iônicos, a grandeza do efeito do eletrólito aumenta com a carga. Quanto maior a carga da espécie iônica ou eletrólito, maior o efeito que ele proporciona no deslocamento do equilíbrio. Estudos sistemáticos têm demonstrado que o efeito da adição do eletrólito sobre os equilíbrios é independente da natureza química do eletrólito, mas depende diretamente de uma nova grandeza denominada força iônica. Mas o que é a força iônica? A força iônica nada mais é do que a somatória das concentrações dos íons presentes na solução vezes a sua carga elevada ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. A equação 5.1 demonstra como calcular a força iônica. Ou seja, quantas espécies iônicas estiverem presentes no meio, nós somaremos as concentrações de todas essas espécies multiplicado pela sua carga, respectiva carga elevada ao quadrado. A somatória de tudo isso é o que nós conhecemos como força iônica. Lembrando que esse símbolo aqui, esse e esse, representam as concentrações molares e o símbolo Z aqui, ZA, ZB, ZC, ZD, representa as respectivas cargas que são elevadas ao quadrado. Vamos exemplificar então o cálculo da força iônica? Como exemplo, nós temos o seguinte: calcule a força iônica de uma solução de nitrato de potássio 0,1 mol por litro, item A, e no item B de uma solução de sulfato de sódio 0,1 mol por litro. Para o primeiro caso, o caso A, para uma solução de nitrato de potássio, nós temos presentes as espécies iônicas potássio mais e nitrato menos. E ambas têm as concentrações de 0,1 mol por litro, porque tanto o potássio como o nitrato estão numa relação estequiométrica de 1:1. Então, a concentração da substância equivale à concentração das espécies iônicas, tá ok? Como a dissociação é completa. Então, para determinar a força iônica, nós temos que μ, que representa a força iônica, vai ser igual a 1/2 da concentração do potássio mais vezes a sua carga. No caso aqui, o potássio ele tem uma carga mais 1, então a carga é 1 ao quadrado, mais a concentração do íon nitrato, vezes a carga do íon nitrato. O nitrato tem uma carga menos 1, então é 1 ao quadrado. E tudo isso me dá uma força iônica de 0,1 mol por litro. Já para o caso B, da solução de sulfato de sódio, nós temos que a concentração de sódio é 0,2 mol por litro, que nós temos 1 mol de sódio de sulfato para 2 mols de sódio. Então, a concentração do íon sódio mais é duplicada. Já a concentração do sulfato permanece 0,1 mol por litro. Ou seja, a força iônica vai ser dada como 1/2 da concentração do íon sódio vezes a carga do íon sódio elevado ao quadrado, mais 0,1, que é a concentração do íon sulfato, vezes a carga do íon sulfato elevado ao quadrado. E tudo isso vai me dar uma força iônica de 0,3. O que vocês podem observar entre esse primeiro, o item A e o item B, é que a força iônica do segundo exemplo é superior, vejam aqui do primeiro, do item A, 0,1, e do item B é 0,3. É superior, visto que nós temos uma maior carga presente. O íon sulfato tem uma carga 2-, e nós temos 2 íons sódio mais. Então, quanto maior as cargas, maior a força iônica do meio. O efeito do eletrólito, ou mais conhecido como efeito salino, resulta então das forças atrativas e repulsivas que existem entre os íons de um eletrólito e os íons envolvidos no equilíbrio. Quando nós temos uma solução iônica, nós temos uma dispersão com diversos tipos de íons dispersos, positivos e negativos. Esses íons vão sofrer atrações e repulsões. Íons positivos com íons negativos sofrerão atração, íons negativos com íons negativos e íons positivos com íons positivos sofrerão repulsões. Essas forças fazem que cada íon do reagente dissociado esteja rodeado por uma solução que contém um leve excesso de íons de carga oposta.
para exemplificar isso, partiremos então do exemplo onde nós temos o comportamento observado durante a dissolução do sulfato de cálcio, da espécie sulfato de cálcio, que é um sal pouco solúvel, em meio contendo cloreto de potássio. Okay? A representação, então, do cátion cálcio pode ser, então, representada, a representação que nós temos no livro, ele sendo rodeado por espécies cloreto e de carga negativa, e contrabalanceia a carga positiva do cálcio, e numa segunda camada nós temos espécies de potássio, que contrabalanceiam as cargas do cloreto. Mas vamos ver esse modelo mais a fundo? No caso, cada íon cálcio dissolvido está cercado por um ambiente iônico, em virtude, como nós já mencionamos, das forças de atração e repulsão. No primeiro momento, nós vamos ter a espécie iônica cálcio cercada por íons cloretos, do cloreto de potássio, visto que os íons cloretos têm carga negativa e são atraídos pela carga positiva do potássio. Numa segunda camada, nós temos então os íons potássio do sal cloreto de potássio sendo atraídos pela carga negativa do íon cloreto, formando uma segunda camada. Ocorre uma pequena carga resultante média líquida negativa, devido à repulsão dos íons potássio e à atração dos íons cloreto. Com isso, a carga final do meu íon cálcio 2+, ela sofre uma pequena redução devido à blindagem dessa espécie por essas camadas sucessivas de eletrólitos que foram adicionados ao meu meio. Já para o íon sulfato ocorre algo semelhante. O sulfato ele vai, no primeiro momento, ser rodeado por espécies de potássio de carga positiva para contrabalancear a carga negativa do íon sulfato, e no segundo momento ele vai ser rodeado por espécies de cloreto para contrabalancear a carga do íon potássio. O que nós temos então é uma carga com tendência positiva rodeando o íon sulfato para contrabalancear a carga negativa que ele possui. Ao final das contas, nós temos uma carga resultante do íon sulfato menor do que a anterior. O íon sulfato ele tem uma carga negativa e o íon sulfato, na presença do eletrólito KCl, continua tendo uma carga negativa, porém inferior à carga dele livre em água. Essas camadas carregadas fazem com que o íon bário, o bário mais, pareça menos positivo e os sulfatos menos negativos, que na ausência do eletrólito. Para exemplificar, nós temos então o cálcio reagindo com o sulfato, isso em água pura, e nós temos uma força atrativa entre essas duas espécies muito grande, já que nós temos dois cálcios para reagir com cálcio 2+ para reagir com sulfato 2-. Quando nós temos o efeito do eletrólito que é adicionado ao meu sistema e que promove a blindagem dessas espécies iônicas, nós temos uma redução da carga efetiva e, com isso, da atração entre as espécies iônicas. Esse efeito de blindagem leva a uma diminuição na atração global que ocorre entre os íons cálcio e o íon sulfato e, como consequência, um aumento em sua solubilidade. Ou seja, quanto menor a atração entre as espécies iônicas, mais susceptíveis à dissolução essas espécies estão. Como consequência disso, nós temos um aumento da solubilidade da espécie iônica devido à presença de um eletrólito, tornando-se maior à medida que a concentração dos íons dos eletrólitos presentes em solução seja maior. Quanto maior a concentração do eletrólito, e no caso o eletrólito que nós estamos mencionando aqui é o KCl, maior a blindagem, maior o efeito que ele causa em reduzir as cargas efetivas das espécies de interesse e, com isso, maior a solubilidade desses compostos. Para exemplificar, nós temos aqui um gráfico que demonstra o efeito da concentração do eletrólito na solubilidade de alguns sais. O caso aqui nós estamos adicionando como eletrólito o nitrato de potássio. E à medida que as concentrações de nitrato de potássio aumentam, nós temos um aumento da solubilidade do iodato de bário, do cloreto de prata e do sulfato de bário. Ou seja, esse gráfico exemplifica de maneira simples e clara o efeito salino que ocorre devido ao aumento da concentração iônica no meio, gerando uma blindagem e o aumento da solubilidade desses sais.
Dentro da teoria de solubilidade, é importante nós estudarmos o tamanho das partículas, dos precipitados, visto que as reações de separação desse precipitado dependem diretamente de quão maiores são essas partículas. Ou seja, quanto maior for a partícula de um precipitado, mais fácil é você realizar a filtração desse precipitado, bem como a lavagem, que são etapas que são muito comuns na química analítica qualitativa experimental. Vocês vão ver no próximo semestre que em reações de separação é muito importante nós realizarmos a filtração desse precipitado no primeiro momento e na sequência uma lavagem para eliminar impurezas. E ambas essas etapas são maximizadas quando a gente tem um maior tamanho de partícula. Além disso, precipitados com partículas maiores são frequentemente mais puros em comparação com os precipitados com partículas menores. É importante mencionar isso porque nas aulas que envolvem equilíbrio de precipitação, nas aulas experimentais que envolvem equilíbrio de precipitação, é comum os alunos quererem acelerar o processo de precipitação. Acelerar como? Nós temos uma precipitação que ocorre a quente. Eles tentam refrigerar o sistema usando água gelada ou água de torneira. Só que isso representa uma perda de rendimento no processo. As reações de precipitação são mais lentas que as reações ácido-base. Isso porque numa reação ácido-base nós temos transferência de prótons, de hidroxilas, que são espécies pequenas e que têm uma mobilidade muito grande. Numa reação de precipitação nós temos um equilíbrio heterogêneo e por conta disso a cinética dessas reações é muito menor. Existem também vários fatores que determinam o tamanho da partícula de um precipitado. E nós podemos destacar a solubilidade do precipitado, a concentração dos reagentes envolvidos na reação de precipitação, a velocidade com que os reagentes são misturados, ou seja, a cinética de reação, e a temperatura do experimento, que são fatores que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Existe, no entanto, uma expressão matemática que correlaciona todos esses fatores e que é fundamental no auxílio de químicos, biólogos e profissionais de áreas afins na descrição do precipitado ideal. Essa expressão foi deduzida inicialmente por von Weimer e leva o seu nome. Ele realizou esse trabalho em 1925 e, segundo essa expressão, nós temos que a supersaturação relativa vai ser igual à concentração do soluto menos a solubilidade no equilíbrio dividido pela solubilidade no equilíbrio. Lembre-se que o termo supersaturação ele é utilizado quando nós temos uma concentração de soluto superior à concentração de uma solução saturada. E que esse estado é um estado muito instável, porque sempre nós temos o sistema caminhando para o equilíbrio. E o equilíbrio entendam como solução saturada. Em uma solução supersaturada, o sistema ele não está em equilíbrio. Ele está numa condição de tamanha instabilidade que a qualquer momento vai ocorrer a precipitação desse excesso de espécies presentes em solução para que o sistema volte ao equilíbrio. Um exemplo bem claro de uma solução supersaturada é quando nós aquecemos água para promover uma maior solubilidade de sais. A solubilidade inicial do sal em água fria, ela tem um limite, só que esse limite ele pode ser superado quando nós aquecemos. A temperatura age como um fator que promove uma maior solubilidade do sal. Só que a partir do momento que nós refrigeramos essa solução, o sistema irá precipitar esse excesso de precipitado para que ele volte ao equilíbrio. Mas a partir então da equação de von Weimer, da supersaturação relativa, nós podemos correlacioná-la como sendo inversamente proporcional ao tamanho das partículas. Ou seja, quanto maior a supersaturação relativa de um sistema, menor o tamanho da partícula. E essa maior supersaturação do sistema se deve a uma baixa solubilidade do mesmo
e uma elevada concentração. Quando nós temos partículas pequenas, nós temos a formação de suspensões coloidais, que são minúsculas partículas que não são visíveis a olho nu, que tem concentração da ordem de 10 a menos 7 a 10 a menos 4 centímetros e que não são ideais para reações de precipitação, porque são precipitados muito pequenos, difíceis de serem filtrados, ou seja, de serem separados e, consequentemente, lavados. Por outro lado, quando nós temos uma baixa supersaturação relativa do sistema, nós temos um maior tamanho de partícula desse sistema. E como consequência disso, nós geramos suspensões cristalinas, que já são partículas maiores, da ordem de décimo de milímetros, e que são ideais para reações envolvendo precipitação, uma vez que é mais favorável a sua separação por filtração. Vamos deixar aqui como atividade para vocês, nessa primeira parte do trabalho, o questionário online número 4, atividade 5.1, onde nós pedimos que vocês calculem a força iônica de alguns sistemas. Sulfato de ferro 0,05, cromato de amônio 0,3 e uma mistura de cloreto de ferro 2 e cloreto de ferro 3, 0,4 mol por litro e 0,5 mol por litro. Nós já temos também aí, já abrimos aí para vocês, o Construindo e Fixando o Conhecimento do módulo 5, para nossa próxima, que é a nossa próxima postagem, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 59 minutos do dia 22 de maio, tá ok? Caso tenham dúvidas, não deixem de consultar o nosso fórum, deixar a mensagem no fórum de dúvidas, gente. Nós temos à disposição de vocês um tutor à distância e um professor para tirar todas as dúvidas referentes aos questionários que serão postados. Não fiquem com essas dúvidas, pois isso pode refletir nas avaliações de vocês, tá bom? Esclareçam todas as dúvidas pertinentes aos questionários. Muitos alunos estão me pedindo para darem referências de livros para complementar o assunto. Eu deixei no fórum de discussão da semana passada uma lista de livros. O Harris, o Skug, o Vogel, o Bachan, que são livros que podem complementar o assunto. Vocês podem observar nesse livro outros exemplos resolvidos para dar maior suporte ao conhecimento de vocês. Na próxima semana, então, nós continuaremos falando sobre o módulo 5, força iônica e propriedades precipitadas, e finalizaremos esse módulo falando sobre a formação do precipitado a partir da nucleação e do crescimento. Desejo uma ótima semana a todos, obrigado pela atenção e até a próxima.